Componente Job to Enter. Agora vamos criar um componente não visual. Nós criamos o label, que é visual. Esse Job to Enter aqui é um componente não visual. O objetivo será trocar o tab pelo enter. Como assim? Antigamente, nos programas feitos para o DOS, quando o usuário teclava enter, o cursor mudava de campo. O padrão no Windows para a mudança de campo é a tecla tab. Vamos modificar este comportamento no form. Quando o usuário teclar enter, o cursor mudará de campo. Mãos à obra. Vamos então aqui para o Delphi. Vou fechar todos os projetos. Component, New Component. Você lembra quando o componente é não visual, nós devemos herdar de Component. Ok, vamos chamá-lo de tab to enter. Vai ficar na paleta Albertage. Vai ser salvo aí neste caminho. O caminho já está registrado aqui no Search Path. Vou clicar em OK. Da mesma forma que nós já vimos como é a estrutura dessa unit, vamos começar então a implementação do nosso componente. Aqui em Private, vou precisar de 3 campos. São esses campos aqui. Factive, do tipo booleano, aqui para o usuário informar se o componente está ativo ou não. Semelhante ao timer, ele também tem lá uma propriedade dessa, só que o nome é enable. Options, algumas opções que nós vamos dar ao usuário é do tipo tMoveOptions. Já nós vamos descobrir que tipo é esse aqui. E o fowner keydown é do tipo keyEvent. Aqui é para saber qual a tecla que foi pressionada pelo usuário. Esse tMoveOptions aqui é um tipo que eu vou criar aqui em cima. tMoveOptions. Ele vai ser um conjunto de alguns elementos. No caso eu vou colocar o enter e o up down. Significa que o usuário ele vai ter a opção de fazer o nosso componente mudar de campo, né, mudar o foco através do enter ou através da seta acima e da seta abaixo. Ele vai ativar esses componentes. Ele vai ativar essas propriedades. Na verdade é uma propriedade só, a propriedade fOptions que vai aparecer lá. F aqui é só o campo, vai aparecer uma propriedade de options. Ela vai ter o mais do lado. Quando o usuário clicar no mais, vão aparecer essas duas opções, mo enter e mo appdn. E aí ele vai colocar true ou false para essas opções, tá? Que no caso não é 2 pontos, que vai ser um igual. Ok, então esse tipo que eu criei, na verdade é um conjunto, é um tipo definido pelo usuário. Isso aqui também é explicado lá no módulo OP. Vamos ativar então as nossas propriedades. Property Active. Eu não vou colocar aqui o tipo, só para nós vermos qual é o erro que vai ocorrer, tá? Vou apenas colocar assim: red f active, right f active. E aqui nossa segunda property, que é a property options. Ela é do tipo tMoveOptions. Ela lê o fOptions e escreve também o fOptions. Ok, nós vamos então agora precisar criar o nosso construtor, né? Constructor create
o owner alt component. E aqui a gente sobrecarrega o construtor. Vou pressionar Ctrl Shift C. E aqui nós vamos colocar o código do construtor. Eu já possuo esse código, vou apenas colá-lo aqui para nós vermos como é que ele funciona. Aqui está o código, inclusive eu já comentei para a explicação ficar melhor. Tá, vou precisar aqui de uma variável i, né, para correr um loop, fazer um for aqui no meu construtor. Então, primeiro eu checo se já existe um componente no formulário. Então, de igual a 0 até o número de componentes que tem no owner. Eu testo se o componente atual é do tipo tTab2enter. E se for raise, eu chamo uma exceção do tipo invalidoperation. Aí eu crio essa exceção enviando essa mensagem. Você só pode inserir um componente tab2enter no form. Você pode inserir um componente. Poderia ser assim, você pode inserir apenas um componente tab2enter no form. Fica melhor. Depois eu chamo o construtor padrão e crio o owner. Seto as propriedades. FActive eu coloco false, por padrão vai ser false. E as opções, como é um conjunto de dois elementos, eu deixo por padrão sem estar preenchido, tá? Depois eu intercepto com o evento onCoidal do owner. Eu testo se o owner é do tipo tform. Na verdade aqui já é uma atribuição. Eu tenho aqui o fowner keydown, que é um campo que eu criei aqui. Está aguardando um evento. Então, quando pressionar uma tecla no formulário, quando o owner for um formulário, então eu atribuo este keydown para o fowner keydown. É o campo que eu criei lá em cima. Tá, depois eu seto o keydown do form para um new keydown. Isso aqui vai ser uma propriedade que eu vou criar. Na verdade, uma propriedade não, um procedimento. Tem que criar um procedimento com este nome. E preciso colocar o keyPreview do form para true, para que os meus testes aí com as teclas, se o usuário teclou o tab, para que ele funcione, meu keyPreview, ele precisa estar true. Vamos partir então para criar esse procedimento aqui, olha, new keydown. Como é um procedimento que pode ser futuramente herdado para outras classes, que porventura herdem aí de tab2enter, eu vou criar esse procedimento em protected. O procedimento é esse aqui. O sender é o tObject. Eu tenho uma variável key do tipo word e um shift que vai saber aí o estado da minha tecla. Vou pressionar Ctrl Shift C. Aqui está o procedimento. E agora eu vou colar aqui o código para nós analisarmos. Aqui está o código. Então, primeiramente eu faço o teste. Se active é true, né? No caso aqui, se eu testar apenas se fActive, então se for true ele já retorna. E se o fOptions for diferente de vazio, né, se tem alguma opção lá, o usuário setou ou enter ou up down, então begin. Se o usuário teclou vkdown, que é o seta abaixo, e a opção ml up down está no fOption, ou o usuário teclou o enter e o mo enter está no option, então formulário.perform. Este comando aqui, ele vai enviar o foco para
o próximo campo que está na ordem da tabulação. Se não, se o usuário teclou foi um seta acima e o seta acima tiver no F-Options, então o formulário, o sistema, ele vai enviar o foco para um campo que está em uma posição anterior à ordem da tabulação. Como é que é essa ordem da tabulação? Esta ordem aqui, ó. Tab Order. Essa aqui é o 0, o 1 e o 2. Então, se o usuário teclar seta abaixo, ele vai enviar para o próximo campo que está na ordem, que é esse daqui, o 2. Se ele teclar ou Enter, né? Seta abaixo ou Enter. Se ele teclar seta acima, ele vai enviar para um campo anterior a essa ordem, que é esse daqui. Ok? Então nós já podemos instalar o nosso componente. Vão aparecer alguns erros aqui. Vai ser interessante que é para nós descobrirmos o que é que está acontecendo com esses erros e como resolvê-los, né? Install o component, tab to enter, já vai colocar no Albertage DPK. Agora eu não vou colocar no novo pacote, vou colocar no pacote existente porque o pacote já existe, tá? Vou clicar em OK, Yes. Primeiro erro: identificador não declarado, tmove options. Verdade, aqui em cima tá tmove option. Tá faltando um S. Vou colocar o S, vou salvar. E aqui no pacote eu vou pedir para compilar novamente. Novamente, identificador não declarado, tKeyEvent. Vamos fazer o seguinte: clicar aqui em cima e pressionar F1. Olha aí. A unit que ele utiliza, controls ou key controls. E ele ainda explica o que é. É um manipulador do evento para onKeyUp ou onKeyDown. No caso, nós estamos usando o onKeyDown. Estamos manipulando aí este evento. Vamos colocar então a controls nas nossas units. Aqui, vírgula, controls. Vou salvar, vou compilar. Olha aí. Red não é um tipo de identificador. Então, tá faltando o tipo. É aquilo que eu falei. Faltou eu colocar o tipo de Active. Active é do tipo booleano. Vou colocar então booleano. Vou salvar, compilar. E olha só. Active booleano red effective, right effective, red effective. Puta, isso aqui não tem, né? Vamos tirar. Salvar, compilar. Está informando que não sabe o que é Tform. Vou clicar aqui, F1, VCL, a unit forms. Então, nas nossas units aqui, nós vamos acrescentar mais uma. Forms. Salva, compila. VKDown. Que é isso? Ele não sabe o que é. Vou clicar, F1. Procurar por Virtual Key Codes. Olha a unit que ela utiliza. Aqui tem todas as teclas virtuais, né? Pelo menos uma boa parte. Então a VKDown vai estar por aí. Não, Ctrl F aqui não tem. Não dá para localizar aqui nessa ajuda do Delphi. Nossa, teria que dar uma procurada aí no olhômetro.
Tá, o importante nós já descobrimos, nós temos que usar Unity Windows. Salva, compila. Opa. Não sabe o que é WM Next DLG CTL. F1. E agora, como é que a gente procura isso daí? WM Next, e aí? Qual é a unit que tá, a que se referencia isso aí? Bom, se a ajuda do Delphi aqui não serviu, o jeito é nós perguntarmos para o oráculo. Vamos aqui no Google. Deixa eu copiar isso daqui. Vou colar aqui. Tá, primeiro link que aparece diz que essa mensagem tá, é um dialog box. Ok, já me veio aqui à mente que é um tipo de caixa de diálogo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a Unity Dialogs. Mas ainda não era isso não. Voltar aqui no Firefox. Colocar Unity. Tá, através da mensagem a qual está presente na Unity Messages, olha aí. Então vamos aqui nas nossas Unities e vamos acrescentar a Unity Messages. Salva, compila. Agora sim. Ok. E aqui está o Tab to Enter. Vamos criar uma nova aplicação. E vamos ver se o nosso Tab to Enter funciona. Olha aqui a Options. O Active, tá tudo aí. Para testar eu vou colocar aqui alguns edits. Primeiro eu não vou ativá-lo. Vou teclar Enter. Nada acontece. Seta abaixo, seta acima. Também nada ocorre. Vou ativá-lo, mas não vou preencher Options. Enter. Seta abaixo, seta acima. Também não funciona. Agora no Options eu vou colocar apenas o Up-Down. Enter. Não funciona. Seta abaixo. Muda de campo. Seta acima. Também. Finalmente vamos escolher o Enter. Agora sim, pressionando o Enter. E ele muda de campo. Ok? Nenhum evento explicitamente declarado. Temos apenas aquele evento que funciona no onKDAO, né? Que está sendo controlado lá pelo código do componente. Tá, então um componente não visual. Você observa que nós temos agora dois componentes criados. Um deles visual. Visual no sentido de que o usuário final ele vê o componente. Esse é um componente não visual. Apenas o projetista, o programador, o desenvolvedor é que o visualiza em tempo de projeto. Esses dois componentes que nós criamos até agora foram componentes bem simples.